Vamos falar de proposta, Renan? De qual área que você gostaria de ouvir? Primeiro, que está muito difícil para nós. Nós temos duas áreas muito ruins no Brasil, mas eu acho que hoje a principal é a segurança. Sim. O que você tem de proposta para nós brasileiros na área de segurança? É muita coisa, e essa foi a área que eu acabei ficando mais conhecido no início da pré-campanha. Porque era, em resumo, um tema que a gente nunca abordou como país, como os outros deveriam, como os outros abordam, e a gente nunca deu atenção para a ideia de que o Estado não consegue resolver um inimigo interno que existe, que são as facções. Então a ideia, no início a gente falou, vamos trazer para cá, foi uma coisa que eu conversei muito com o Aldo, a ideia do direito penal do inimigo. Então tem um direito especial para quem está numa condição especial. Então um membro de uma facção, por exemplo, ele perde a presunção de inocência. Que é assim, se você aborda alguém na rua, ou a pessoa tem um processo normal, por exemplo, a pessoa bateu um carro, está sendo, sei lá... Bebeu. Tem uma investigação, ela tem a presunção de inocência. Sim. Se uma pessoa, ao longo de uma investigação, é descoberta que ela é membro da facção, quando ela é abordada, ela crime inafiançável, ela não tem progressão de pena, o Estado é muito mais veloz na hora de pegar ela, ela não dispõe de certas prerrogativas básicas que um bandido comum, que não é membro de uma facção, tem. Isso permite que o Estado seja muito mais eficaz na destruição da facção criminosa. E hoje isso não acontece. Hoje um membro de uma facção, por exemplo, é pego e é como se ele fosse um preso comum, ou um membro, ou uma pessoa comum que cometeu um delito, um crime. Então a separação que a gente faz, através da lógica do direito penal do inimigo, ela permite uma velocidade e uma eficácia do Estado similar ao que certos estados têm quando vão combater organizações terroristas. Por exemplo, os Estados Unidos, quando detecta que alguém é da Al-Qaeda, sabe? Sim, claro. E essa é a primeira coisa. A segunda é o entendimento de que mesmo com isso, não é o suficiente. E por que não é o suficiente? Porque as facções, elas já tomaram... Vou botar aqui em percentual, vamos botar... Tem 40 milhões de pessoas que vivem 25% geralmente. Sobre o jugo do crime organizado. Sim. Ou seja, as pessoas têm que alterar a dinâmica de vida delas, tipo, o jeito que ela sai de casa, a regra, se ela pode usar um Uber ou não. Agora mesmo na Rocinha, no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho passou uma ordem, se você pedir qualquer aplicativo, Uber ou Uber Moto que tem, você toma tiro. Aí deram uma surra de paulada no morador numa favela lá no Rio agora, porque ele não obedeceu isso. Ele acabou pegando um Uber, ele achou que o Uber ele já estava fora da área do Comando Vermelho. Aí o Comando Vermelho, não, aqui não pode. Deram uma surra de pau no cara. Eles têm um próprio sistema também agora de aplicativo? Tem. E eles estão, assim como quase de todos os outros sistemas de internet, gás, essas coisas, eles já que é onde está o faturamento milionário deles. Então, essa é uma situação excepcional em que o direito penal do inimigo se aplica, mas o Estado vai ter que acelerar a atuação dele porque nós temos que libertar essas mais de 40 milhões de pessoas. E aí entra a ideia, e essa, assim, os outros candidatos, sem querer ser crítico, mas já sendo, eles estão imitando essas coisas. Eu fui o primeiro a trazer a ideia do direito penal do inimigo para o debate público no Brasil. E aí agora os outros estão falando, beleza, ótimo, que todos falem. Agora, a da guerra contra o crime especificamente eu não vi ainda. Que é colocar em estado de defesa, que é um status especial que existe dentro da Constituição, favelas e cidades que estão sob o comando do crime. E aí, com o auxílio das polícias e das Forças Armadas, o governo federal e os governos estaduais entrarem, tomarem esses lugares, colocarem um quartel específico, e aí você sair prendendo, ou, se for o caso, passando fogo nos membros das facções. E ali você liberta essas pessoas. Com uma legislação, aí sim entra o direito penal do inimigo já válido, montar uma nova facção passa a ser muito penoso, passa a ser muito difícil. E é uma guerra que duraria no mínimo 2 anos. Buqueilizar o Brasil. É isso. É fazer o que ele fez e entendendo que o Brasil é diferente. Por exemplo, você vai pegar o PCC. O PCC ele opera no Porto de Santos, opera na Baixada Santista, opera lá para Mato Grosso do Sul com a entrada da droga. Aí você vai ter que usar aeronáutica para pegar os aviões que entram com a droga pela Mato Grosso do Sul. Você vai ter que vai ter que tomar a Baixada Santista inteira. Você vai ter que fazer uma intervenção no Porto de Santos. Então, com o PCC é uma estratégia. Comando Vermelho é recuperação de território. Toma as cidades deles, é igual jogar War. Então, o governo federal vai ter que fazer uma super estratégia articulada. E esse é o mérito principal do nosso plano. A gente articularia com os governadores e o governador que não quiser ajudar, a gente faz uma intervenção no estado dele. Vou dar um exemplo. Bahia e Ceará, os governadores não... Acho que eles não cooperam na luta contra o crime. Na verdade, minha experiência nesses 2 estados, o que mais me parece é que eles cooperam com as facções. E aí eu tenho que ser cuidadoso, que eu já fui condenado por
falar desses governadores, mas eles, sendo cuidadoso, assim, para não tomar processo, eles meio que utilizam as forças policiais para fazer outras coisas que não combater o crime, vamos colocar assim. Teve uma cidade que eu visitei, essa até vale vocês fazerem um IRL, porque parece videogame, parece que está naquele Red Dead Redemption. Esse mesmo. Muito bom esse jogo. E é uma cidade fantasma, parece uma cidade de Velho Oeste, uma cidade antiga, lá no Ceará. Pedi até pra achar o nome da cidade certinho, eu sempre esqueço o nome dela, aquele vilarejo que a gente foi. Morada Nova. Qual? Morada Nova. Morada Nova? Fantasma? A cidade fantasma. Morada Nova. Morada Nova. Ela é um distrito de uma outra cidade. Você chega lá, por que parece um filme de terror? Todas as luzes estão ligadas na cidade. Tudo. A quadra da cidade está ligada, tá tudo ligado. Você fala, então tá acontecendo alguma coisa. Não tem uma pessoa. O Comando Vermelho tomou a cidade, e aí o que o governador fez, que essa foi a parte que mais me revoltou, o governador usou a polícia para escoltar as pessoas para fora. Então a polícia foi chamada, não para pegar os caras de pau, foi chamada pelo governador e falou, retire a população daqui. E aí o Comando Vermelho tomou a cidade. E ali virou uma base do Comando Vermelho. Quando eu fui lá, o Comando Vermelho já tinha sido expulso para os arredores. E a cidade estava só vazia. E aí você andava na cidade, tipo, 11 da noite, meia-noite, um jumento andando sozinho na rua, porco andando na rua, os cachorros das pessoas que ficaram abandonados andando. Cena de filme, assim, ou de videogame, sabe? Animais vagando ali. Animais vagando, um único morador, que era um bêbado, tomando uma cachaça sozinho à noite na rua. Então, isso realmente acontece. Essas coisas não... Elas estão muito mais presentes no dia a dia do que a gente imagina. Sim. O Nordeste, nós então... Nós tivemos essa noção quando nós subimos para lá, impressionante. Não é? A região Norte e Nordeste... O quanto é largado. O quanto é largado. E os governadores daquela região, eu até tenho uma polêmica comigo que eu falei, os políticos do Nordeste não prestam. Os governadores da região realmente não fazem nada para evitar. Absolutamente nada. O Comando Vermelho toma uma cidade inteira e o governador tá nem ligando. Então, nesses lugares, se o governador não quiser, a gente vai fazer. Então, essa é uma dinâmica de combate ao crime organizado que vai ter um resultado em todo o resto. Porque o ladrão de celular, vamos dizer que o cara roubou o teu celular, ele vai ter que entregar esse celular para alguém, que é o receptador. O receptador já é da facção. E o ladrão do celular, se for pego pela polícia, vai ter que contar com a facção. Então, você não tem mais um ladrão de celular que não seja um faccionado. Então você destruiu o aparato da facção, você faz com que o roubo dessas coisas se torne menor. Roubo de carro também. Então você vai diminuir muito o crime em geral, acabando com as facções. E aí tem outras coisas. Eles têm que mexer muito na... Depois que você fizer essa série, você vai falar... Aí eu vou perder o fôlego e não vou conseguir falar, mas vamos lá. É foda. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento, é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. Quem é o seu político de inspiração? Tem muitos. Assim, o principal exemplo que eu dou de um cara brabo chama Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, ele é o ídolo, inclusive, do Bukele. Ele é o cara que pegou Singapura, um lugar absolutamente favelizado, destruído, sem nenhum respeito próprio, não tinha saneamento básico, um dos lugares mais pobres da Ásia. E hoje, quando a gente fala em Singapura, é um dos lugares mais incríveis do mundo. Sensacional. Foi. Assim, ele pega pra valer nos anos 60, já nos anos 80 já era um negócio admirável. 2010, você já falava, cara, eles ultrapassaram os Estados Unidos, Japão, China, todos os índices de educação, produtividade. E hoje é um super lugar. Não tem você pode lamber o chão, ninguém joga uma bituca. Inclusive as leis, né, com relação a isso. Super duras. Jogou uma bituca de cigarro, você vai ser multado. Que é o que eu acho que o Brasil precisa. Índice de saneamento, na época, década de 60 e 70, era o Brasil. Era baixo, era nível Índia. Era nível naquela Índia. Época. Era inacreditável. Hoje em dia... Doenças bizarras, conflitos, super violento também. Então, esse cara, eu acho que esse cara foi o maior administrador político do século XX, isso com certeza. E é o maior case. E o Bukele, tu não fala do Bukele na parte de segurança. No fundo, o Bukele está querendo fazer lá, em El Salvador, o que ele fez em Singapura, que é o que eu acho que a gente precisa para o Brasil. No Brasil, assim, a indisciplina do brasileiro tá desde da bituca de cigarro, do lixo no chão, da favelização. A favelização começa aqui antes de acontecer Não tem como achar a favela bonita. Não tem. Mas existe uma romantização em cima da favela. Demais. Esse é um dos temas centrais nossos, como desfavelizar o Brasil. E não é um ódio à favela, é simplesmente aquela questão, não gostaríamos que tivesse favela, nós gostaríamos que todo mundo tivesse uma infraestrutura mínima ali para estar vivendo. Então não é nada contra a favela,
mas em si um sistema que coloca as pessoas na favela. E o único partido que tem um projeto objetivo, um orçamento, tudo para acabar com as favelas no Brasil. Isso é o nosso. A gente tem um projeto de 900 bilhões de reais, você consegue em 10 anos não ter mais nenhuma favela. Só que o desafio, aí entra uma coisa que a gente estava conversando no começo e que você conhece mais do que eu. É sobre a disciplina da própria população. Então, eu vou falar coisas que as pessoas no início vão discordar, mas que foi feito em Singapura. Por exemplo, se o cara pichou alguma coisa, ele tem que ser preso por muitos anos e tem que ser crime inafiançável. Se o cara joga lixo na rua, pega o saco de lixo dele e taca, igual eu vi acontecer no Maranhão. Maranhão, cenas que eu vi, tinha uma favela chamada Coroadinho, o cara chegava com um saco, com o cachorro morto dentro do saco. Ele pegava o cachorro de estimação dele, ele jogava assim no meio da rua. Um cara desses, ele tem que ser preso. E esse é o tipo de punição. Porque em Singapura é assim, vai tomar uma restrição de liberdade para o cara gerar primeiro o fator medo. Sabe o que a gente está falando? Às vezes para você começar a fazer exercício... Só respeita que você tem medo. Exato. Do medo, aí ele começa a criar um hábito. Do hábito você cria uma cultura. E isso é uma geração de disciplina. E eu acho que para a gente desfavelizar, eu estou falando de desfavelização mental do brasileiro, a gente vai precisar fazer isso. E a gente vai precisar de muito apoio, porque toda a lógica brasileira é uma lógica sobre relaxo, sobre esculhambação. E a gente tem que quebrar isso. Eu sou a favor de pena de morte. O problema é que tem que alterar a Constituição. E não é só alterar, porque dá para alterar a Constituição hoje, ela é cláusula pétrea, tem que fazer uma outra Constituição. Então, só que dá para você colocar penas que se tornam na prática uma prisão perpétua, sem necessariamente ser prisão perpétua. Maioridade penal. Eu sou a favor que não tenha maioridade penal. Seria o seguinte, crimes comuns, beleza, até 14 anos, a pessoa cometeu o crime comum, a partir de 14 ela vai presa igual um adulto. Agora, se um menino de 11 anos estupra e mata uma senhora de idade, como tem casos que acontecem, ele tem que ser punido igual um adulto. Se ele teve força para cometer aquele crime, ele tem que ser punido igual um adulto. E assim, Estados Unidos tem julgamentos especiais para jovens psicopáticos que cometem crimes assim. Crimes hediondos não tem maioridade penal. Porque só jogar para 16, você só diminuiu um pouco o campo do problema. Você diminuiu a janela em 2 anos. Só que ainda haverá o problema. Vamos puxar agora a janela para esses meninos de 14. Que é o que vai acontecer. Mas é óbvio, só vai acontecer a cooptação antes. Então, joga para 14, porque antes disso o menino já começa a não ter muita força física, não é a mesma coisa. Não tem nem a cabeça para o cometimento do crime. Agora, há os casos excepcionais. E agora vamos falar um pouco de saúde. Quais são as suas propostas com relação à melhoria de condição do SUS? O que você pode fazer para que o dinheiro realmente chegue aonde tem que chegar e, principalmente, com relação aos funcionários? Né? Como que você faz para poder cobrar mais desses funcionários? Muitos médicos nós sabemos que batem o ponto e vão embora, muitos funcionários ausentes, e um serviço que tecnicamente era para ser bom se torna péssimo. Posso sentar aqui? Pode, claro. É por causa das respostas longas, eu já reparei. Fico de pé, ele mesmo falou, o batimento sobe, você não consegue falar direito. A gente tem uma das propostas mais legais, que é a do SUS, inclusive é similar ao que o Bukele está fazendo em El Salvador. Ele estabeleceu uma coisa que a gente não tem, que é prontuário único. Você imagina que você tem o seu prontuário, você foi no médico, foi fazer um exame, cada empresa de saúde que você vai ter um histórico de prontuário seu. E no SUS, uma UPA vai ter um, uma policlínica vai ter um. Você não tem o prontuário. Tipo assim, você tem um arquivo, Júlio Balestrin, com tudo, todas as suas passagens, todas as suas doenças, consultas, acidentes, tudo que você teve. Qual a ideia? Criar um prontuário único, que é uma demanda que o SUS todo reclama em todo o país, e você tem a inteligência artificial, hoje, colocada, e o tal do machine learning, que vai poder antecipar, por exemplo, esse cara tá hipertenso, ele tem histórico de diabetes na família, ele tá obeso, come mal, cara, esse cara vai ter diabetes nos próximos anos. Então vamos mandar um agente de saúde de maneira preventiva na casa dele, para ir conversar, para estabelecer uma dieta, para colocar exercícios físicos, para fazer um acompanhamento e fazer isso através de um aplicativo, que é um aplicativo geral. El Salvador trouxe esse aplicativo, fez em parceria com o Google, tá tipo, revolucionando. Você consegue, por exemplo, você citou o negócio dos médicos. O médico, às vezes, ele dá um migué, todo mundo sabe. Tem médico que ele trabalha num convênio, tem um consultório e cumpre um horário dentro do Bate SUS. o ponto ali no SUS e vai trabalhar no consultório dele. O horário dele, que pertence ao SUS, vai ficar permanentemente disponível para o SUS. Então, se você é uma pessoa que mora em Guarulhos
e não tem um médico para te atender naquele instante. Mas você vai no aplicativo, vai ter um médico eventualmente em Caxias do Sul ou em Cuiabá apto a te atender. Ele tem que te atender por teleatendimento na hora. Então você começa a tirar os atendimentos, depois os exames, as filas dos exames, tudo muito, muito mais Porque rápido. como ele está conectado no sistema, ele não consegue ficar offline. Ele recebe o chamado na hora e ele é obrigado a cumprir. Porque a maior parte das doenças que acabam se tornando doenças crônicas ou que geram gasto ao longo da vida são doenças baseadas em comportamentos ruins, ou obesidade, ou falta de exercício físico, alimentação como um todo ruim, hábitos ruins. Então, se você tem uma política preventiva para uma pessoa que vai criar ou um tipo de doença no coração, ou diabetes, hipertensão e doenças correlatas, imagina você fazer com uma pessoa com 30, 40 anos o trabalho preventivo já, para não desenvolver isso, para o governo não precisar ficar gastando com remédio para diabetes ou por uma cirurgia que é cara que vai fazer. E aí você vai fazer um trabalho sério para alimentação, e você poder medir isso através do aplicativo, alimentação e exercícios físicos, e aí fazer essa política de retirar impostos em toda a cadeia de academias e também em lugares de treinamento de luta, etc., para que a pessoa que estiver fazendo exercício físico recorrente não pague nenhum imposto nisso aí. E aí, isso mais, também tirar impostos de alimentos saudáveis e ter o acompanhamento, com o agente de saúde acompanhando a pessoa vai economizar, vai melhorar o estilo de vida dela, o SUS vai gastar menos, você vai evitar gastos absurdos com acompanhamento médico ou tratamento médico que às vezes é caro para essa pessoa ao longo da vida. Você melhora a qualidade de vida da pessoa no longo prazo, torna ela mais produtiva no longo prazo, e o governo ainda gasta menos. Se eu pudesse contribuir com alguma coisa, entrar com uma política de não incentivo a produtos que são muito industrializados, com muito açúcar, com muito gordura. Uma legislação, claro que não como a do cigarro, por exemplo, mas que mostre ali, deixe muito claro o que aquele alimento é capaz de fazer em demérito da sua saúde e também, se possível, um imposto maior em cima desse tipo de alimento. Eu tô nessa. Minha única dúvida é quais seriam os produtos que a gente conseguiria aumentar a oferta que fariam a substituição disso. E por quê? O brasileiro, por exemplo, os americanos que chegaram naquele pico de ficar gordo, eles agora estão cuidando mais da saúde e está aumentando, vamos dizer, os gastos pessoais das pessoas com alimentos mais saudáveis. O americano, ele saiu dessa curva. Sim. Agora é a nossa vez de ficar gordo. Então a gente está comendo alimento vagabundo, industrializado, como se não houvesse E hoje salsicha. É o maior exemplo disso. E para tudo. E assim, os doces brasileiros que antigamente... Eles eram doces e tal, mas eles usavam ingredientes normais. Hoje é tudo umas misturebas de coisa industrializada. A comida típica do brasileiro comum no dia a dia, ela é um lixo. Uma das piores que possa ter. Altamente industrializada. A questão é como dar escala na produção de alimentos saudáveis para que as pessoas comam esses alimentos saudáveis. Essa é a minha grande dúvida. Porque, no geral, se a pessoa vai num restaurante por quilo, por exemplo, ela come bem. O restaurante por quilo no Brasil é muito diversificado, mais do que a média do mundo. Você tem muita hortaliça, verdura, fruta. Mas a pessoa em casa, ela come... Mas você tem um alto custo em cima de um... Tem. Então, como... A dúvida nossa é só como você permite que a pessoa tenha acesso a proteína boa, a alimentos que sejam fáceis de produzir e que estejam baratos para que a pessoa não incorra nesse industrializado. Porque taxar o industrializado, taxar a comida lixo, eu acho que é obrigatório. Porque existe uma correlação direta entre a comida lixo e essa pessoa tá gorda, e essa pessoa ir parar num SUS da vida. Por causa dessa gordura. Assim, esse é o grande problema de saúde do Brasil. Falando já em educação, o que você tem de proposta, principalmente quando você fala de universidades federais e dessa anarquização que está acontecendo com as faculdades? Eu fiz faculdade pública, eu não fiz uma federal, eu fiz uma estadual que é a USP. E meio que já era assim, né? A ideia de um lugar livre, que a galera fica fumando maconha, faz politização o que quiser, ali. altamente politizado. Mas a que eu fazia, o nível da politização era mais alto no sentido positivo. Eu mesmo fundei um partido acadêmico lá, deu para disputar eleição, deu para ganhar a eleição contra a esquerda. Então, é um pouco diferente do resto do campus da USP. O problema é o seguinte, a politização ficou tão arraigada que você não consegue imaginar o que é uma universidade pública sem ser uma universidade pública de esquerda. Eu visitei algumas em Santa Catarina, especialmente na parte mais de exatas, em que a coisa é muito legal. Você tem projetos super legais, e a real é que boa parte dos projetos bons, em termos de pesquisa no Brasil, boa parte não, a maioria, vem da universidade pública. Então a gente não pode jogar o bebê com a água do banho fora, né? Então você tem boa parte das pesquisas em áreas matemática aplicadas saindo de lugares
Unicamp. Sim, se a gente ITA pegar é mesmo a ideia lá da pele de tilápia para queimadura. Muito bem lembrado. Isso vem da pesquisa pública. O que eu acho que tem que fazer? Que a China foi para esse caminho, o Japão já tratou disso há muito tempo. Vamos investir em exatas e biológicas. Vamos investir apenas naquilo que vai aumentar a produtividade do brasileiro. Então, eu preciso investir em programação, eu preciso linguagem, tudo que envolva a área de tecnologia, que nos Estados Unidos chamam de STEM, toda a área de STEM, e isso envolve pesquisa em engenharia genética, na parte de agricultura nossa, de ter, por exemplo, criação de inteligência artificial voltada para o banco genético brasileiro, para a produção de mudas e espécies para a gente plantar e crescer. Tudo isso vira dinheiro no final. Então vamos investir muito nisso. Geologia para a parte das terras raras. O Serjão vai ficar todo frio, mas é verdade. Tem que ter muito investimento em geologia, química aplicada, toda a área de pesquisa para a gente fazer processamento na área de terras raras. Mete grana nisso. Agora, se o cara quer ser um advogado, cara, o Brasil é o país que mais forma advogado do mundo. Se você fizer isso, você tira o Brasil do terceiro mundo e ele joga ele para uma superpotência mundial. Isso, que é o nosso plano. Eu falo para todo mundo, o Brasil precisa virar um super país em 30 anos. O financiamento para as Unisquinas, que tem muito Unisquina por aí, que é a fábrica de vender diploma que não tem qualidade, não vai ter financiamento público para Unisquina. Porque no fundo eu estou financiamento só o endividamento do cara, o cara não está pedindo nada. Então corto o financiamento para a Unisquina, mas dou o financiamento para faculdades boas, com notas boas, que aí sim que estejam fora desse hall de cursos que o Estado tem que investir. Aí a gente dá um financiamento para a pessoa faz o curso dela. De resto, o Estado vai investir nas áreas que vão gerar renda para o Estado brasileiro. Ponto. Cotas. Totalmente contra. Qualquer uma. Todas. Inclusive social, e aí eu vou falar qual é a solução que eu dou, que eu acho que é do cacete. Imagina o seguinte, você tem uma escola pública, você tem os rapazes e as moças mais talentosos na escola pública. Se eu detectar na escola pública, eu for fazer provões anuais em todos os anos, anuais todos os anos é repetitivo, mas fazer provões anuais, eu vou separar quem são os melhores alunos e que estão tendo o melhor desempenho escolar, eu já vou dar uma bolsa de estudos para essa criança nas melhores escolas dos municípios dos estados dela. Então, se tem um menino inteiro do Maranhão que está tendo um desempenho mais alto, passou no provão, eu vou te matricular na melhor escola da tua região e ainda vou dar uma bolsa em dinheiro para a sua família, para que você vá arrumado para a escola, vá com dignidade. Eu dou um prêmio para a sua família e aí esse aluno vai concorrer em igualdade de condições. Então, todo ano vamos ter os provões. Então, antes de eu mandar uma cota pro cara, que o cara basicamente teve um ensino horroroso o tempo todo, aí, não, você é um quilombola, toma aí uma cota. Eu acho isso absurdo. Não, vamos treinar, vamos te capacitar, você vai concorrer em igualdade de condição, você vai estudar numa escola particular e eu vou te pagar. Sabe qual é a melhor coisa? É mais barato eu fazer isso do que eu entregar pé de meia, que é esse programa horrível e que o aluno recebe uma grana só para ter frequência na aula. Quem disse que ter frequência na aula garante que o aluno está aprendendo na aula? Se você tivesse ainda a cobrança da nota que não existe, não tem. Então, assim, tá indo bem? Muito bem. Você é um aluno que é especial, você vai passar numa faculdade boa? Eu estou te dando a bolsa agora. Então, eu estou preparando o cara já na base. Então, se essa criança, a criança negra do interior do Maranhão, cara, tá estudando, tá indo bem? Passou no provão, as aulas estão boas, tá bem disciplinado, toma uma bolsa na melhor escola. Desde cedo você vai mudar a sua perspectiva, a sua visão de mundo, você vai ver que você tem outros horizontes, e você vai estudar, e o Estado está investindo em você. A melhor forma de resolver as cotas é fazer o investimento na base. E coloca todo mundo na mesma prateleira. Exato. Vai tirar as notas boas, vai passar no vestibular, pronto, com o mérito dele. Se não passou, paciência. Aí ele não teve capacidade, porque o Estado investiu nele. Controlado. Desse. Você sabe qual o perfil do jovem que entra pro crime? Se você pensa assim, se você fosse detectar, na série que os garotos hoje têm, na 7ª série, tem 13, 14 anos, quais são os indicadores que você veria para medir que um garoto, esse aqui vai entrar pro crime? Se você pudesse olhar, bater o olho. Falta de escolaridade. Ou seja, tem um desempenho escolar ruim, bate. Falta de escolaridade. Falta de oportunidade de trabalho, coisa que hoje no Brasil ainda nós temos um problema. Sim, porque é uma escravidão de crianças. Escravidão de criança. Então, assim, é um tipo de situação que eu acho que realmente o jovem tem que estar ali sendo estimulado a trabalhar de uma maneira, talvez não como um trabalho normal, mas um trabalho efetivo, um jovem aprendiz ali, um estagiário. E esse estágio ser remunerado para que ele se sinta estimulado a estar continuando a trilhar um caminho através do trabalho. E como é que é a casa dele?
Geralmente a casa é muito precária, a ausência de mãe ou de pai ou dos dois. Sim, especialmente do pai. Mãe solteira. Tem um estudo da GV, 80% dos meninos que vão parar na FEBEM não tem a figura paterna. E quando tem a figura materna, a correlação é bem menor. Ou seja, falta de pai, falta de autoridade masculina que gera autodisciplina, que é aquilo que a gente estava falando no começo. A falta de autoridade paterna faz com que a mãe tenha que trabalhar e que não tenha um acompanhamento real, esse garoto fica descontrolado. Ele vai ter um desempenho pior na escola e ele, como ele não tem referência masculina, ele é indisciplinado, ele briga com as pessoas e ele é facilmente cooptado por grupos de homens que vão oferecer para ele um pertencimento. É aí que esse cara é cooptado. Uma das coisas que a gente precisa fazer na escola, e aí entra coisas que vão desde atividade física a acompanhamento. Eles precisam de homens de referência. E este é o grande problema das escolas mais humildes. O ambiente escolar hoje é um ambiente em que não existem tantas referências masculinas para os rapazes. E a maior parte das famílias que não tem o pai estão nas periferias. E aí você vai entrando nesse ciclo. Então, esses meninos, eles ficam altamente indisciplinados, apresentam um desempenho muito inferior, e aí eles são a massa de manobra que é copiada pelo crime, porque o crime está na porta da escola cooptando eles. Vai vender uma droga, depois chama ele para vender para fora e tal. A gente tem que ter uma política, a gente vai desenhar, vai ser o nosso programa, que na escola ele tem que ter ídolos e referências, assim, o puta professor de educação física, que em geral costuma ser. Você já viu tem vários filmes americanos que o garoto tá na escola e tem aquele cara que tá, ou o professor de educação física ou o treinador de basquete, que vira o guru dele, ou até o cara da limpeza. Sim. Este cara precisa existir para esses meninos. Você tem que ter a referência do cara que vai pegar o garoto problema e, cara, vem aqui, vou te dar uma assistência, vamos fazer alguma coisa. Ele tem que dar o treinamento profissional e o treinamento esportivo. Quando você direciona essa energia desse cara para a atividade física, e a atividade física dá autodisciplina para ele, você revoluciona esse moleque. Assim, se a gente salva o cara dos 15 aos 30... Tá salvo de verdade. Tá salvo. O crime não vai ser cometido, porque é muito difícil você pegar um criminoso violento que vai ter aquele impulso com 45 anos. Aí é só aquele cara, sei lá, o cara sniper do PCC, sabe? Mas esse cara aí a gente elimina ele, a gente mata ele. Põe um sniper melhor. E Renan, quando que surgiu esse sonho de você se tornar presidente? Essas coisas não, assim, para mim não surgiram como eu nunca me visualizei dessa maneira, mas eu sempre tive uma ambição muito grande em fazer coisas grandes e não aceitar que o grupo ao qual eu pertenço perca. Sempre foi assim, por exemplo, eu nunca fui um grande jogador de futebol no colégio, mas eu sempre estava no time, eu era organizador do time, tinha que ser meio que o capitão do time. Se tinha feira de ciências, eu tinha que organizar porque o meu grupo tinha que ganhar. Eu sempre fui muito competitivo. Quando eu levo isso pro campo da nação, eu acho que é como se o Brasil fosse é aquilo que eu te falei, uma das maiores nações do mundo, potencialmente. O Brasil é para ser uma das 5 maiores nações do mundo, e a gente não entrega por falta de liderança. Aí eu vejo o nível dos líderes nossos, eu vejo as prioridades, eu falo, cara, isso aqui é um negócio horroroso. Então quando eu montei o MBL, eu montei junto com o Kim, com os rapazes, como um ato de raiva para destruir esses líderes que eu não gosto. Foi bem assim, a gente surgiu destruindo a Dilma Rousseff. Até que chegou um momento que a gente percebeu, pô, mas não adianta eu ficar só batendo se eu não propor nada. E aí eu organizei o grupo pra gente fazer essa proposição. Só que quando o grupo ficou pronto, o partido ficou pronto no final do ano passado, eu nunca me coloquei, eu falava, vou lançar o Danilo Gentili pra presidente. Aí o time virou, cala a boca, sempre foi você. Como sempre fui eu? Não, sempre foi você, cara. Você é o cara que planejou isso tudo. Eu fiz os livros, eu fiz a estrutura, eu sempre fui o cara do bastidor. Não, você tem que largar de ser covarde. Você arquitetou tudo. Renan, sempre foi meio que você e você nunca percebeu. Aí eu, tá bom, então vambora. E aí eu nunca fui candidato a nada, mas eu sempre fui uma liderança que planejou tudo. Calma que eu tô... Detalhe pra câmera, cara. Responder perguntas depois de fazer um esforço físico é sempre mais difícil. A gente tem que usar isso nos debates. Porra, assim, o que a gente tem que fazer, assim, mostrar o preparo. Faz uma série, físico, responde aí. Que quando você responde ofegante, parece que você não sabe o que você tá falando. Perguntas assim que não podem faltar. Bolsa Família. Aquela família que eu visitei, lá em Melgaço. A mãe teve 8 filhos
2 filhas estão grávidas com 15 anos. Essa mulher vai ter que ter Bolsa Família. Não tem o que fazer. Uma família no interior do Maranhão, a cidade não tem nenhuma atividade econômica. Mesma coisa, vai ter Bolsa Família. Homem, uma cidade que a cidade tem atividade econômica, 25 anos, tá no Bolsa Família. Eu vou tirar ele do Bolsa Família. Ele aparece no CRAS para pegar o Bolsa Família, eu vou instituir uma frente de trabalho, que são as frentes cidadãs. Ó, tá aqui um trampo 3 vezes por semana, vamos fazer... Encosta a cabeça aqui, ó. Vamos fazer infraestrutura das vias de entrada na cidade, energia elétrica para os bairros afastados. Contrata 4 vezes por semana, bota para trabalhar. Isso aí seria o modelo. O modelo os Estados Unidos fez nos anos 30, quando o Roosevelt assumiu, por causa da crise de 29, empregou 3,3 milhões de pessoas. Então, o homem ou a mulher saudável, especialmente sem filhos, que estão no Bolsa Família, eu vou botar para trabalhar. Famílias, especialmente de mulheres, com crianças. Sim, aí não tem condição. Mantém. Mantém. Tem porta de saída. Tem que ter porta de saída. Qual que é o plano? Agora, sendo bem sincero, para as mulheres com muitas crianças em lugares sem atividade econômica, Não tem, porque ela precisa cuidar do filho. não vai ter muito o que fazer. Em relação a esse problema que nós temos hoje, porque a gente sabe que a escala 6x1 era a escala que a gente usou normalmente no Brasil, agora vai ser 5x2. Nessa escala, a gente tem um benefício para o funcionário, isso eu acho fantástico, mas quem sai prejudicado é o empresário. O que você tem de manobra para poder fazer para beneficiar os dois lados? Eu acho que o funcionário não vai ser beneficiado, ele vai continuar trabalhando 6x1, simplesmente porque não é possível num país que está ficando mais pobre, que é o caso do Brasil, você diminuir as horas de trabalho e aumentar o valor pago por essa hora de trabalho. Então, o que eles estão propondo é, você recebe o mesmo valor mensal pelo seu trabalho, trabalhando menos. Ora, a demanda por trabalho no sábado vai continuar existindo, a demanda por trabalho formal vai continuar existindo, e as empresas que estão perdendo dinheiro, o juros está muito alto, os impostos estão aumentando, então a margem está menor, elas não vão ter como pagar. Então o que eles vão fazer? Eles vão jogar o trabalhador na informalidade, o cara vai ter um MEI, vai contratar, o vizinho dele, o que está acontecendo muito assim, um restaurante está contratando a carga de hora do cara para o sábado, então um restaurante está falando com o vizinho, eu contrato o seu agora, você contrata o meu aqui, e você faz um cambalacho. O que vai acontecer para o trabalhador? Ele vai trabalhar igual, em alguns lugares até mais. Então não vai haver para as pessoas o efeito que elas estão imaginando, e para as empresas vai haver um aumento de custo. Então a gente vai ficar só no pior dos mundos nisso. Então o que a gente precisa ter? Assim, a gente tinha avisado que isso ia acontecer, alguns setores já estão apresentando isso, supermercados já avisaram, ó, vou ter que mudar, vou ter que contingenciar isso, restaurantes e bares vão sofrer demais, os setores que não dá para fazer esse cambalacho, que é a indústria, vão perder contrato, vão jogar o custo para as pessoas, vão sair fora, como vai ter uma diminuição da competitividade, eles vão sair fora de cadeias globais de produção. Então o único caminho, a meu ver, não é nem mexer nisso aqui, que a droga já foi feita, a besteira já foi feita, é a gente criar uma legislação alternativa que permita a contratação por hora de maneira flexível, que é bom para o contratante e é bom para o contratado. Paga-se por hora, acabou. Hã? Paga-se por hora, acabou o problema. Acabou. Igual nos Estados Unidos, igual em vários lugares do mundo. O seu valor, você sabe quanto é a hora desse emprego aqui. Você vai num posto de gasolina nos Estados Unidos, está aqui, ó. É o valor por hora, a pessoa já sabe. Cara, na Suécia, meus amigos, sabem, não, eu fui trabalhar no verão no McDonald's e não sei o quê. Ele falou, eu posso, tem a terça-feira de manhã toda aberta. Eles, então chama na terça-feira. Recado que você deixa para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Cara, o meu recado de maneira muito clara, a gente enfrentar esse espírito da malandragem, já para pegar tudo, porque foi muita coisa que a gente discutiu aqui, e incutir uma questão de autodisciplina, parece meio maluco, porque a gente acha que no Brasil está tudo inacabado. Nós somos o país da Transamazônica, como ele falou, nós somos o país do político ladrão, nós somos o país do jeitinho, nós somos o país da favelização estrutural e mental, nós somos um país que parece que foi fadado a dar errado, e a maior parte das pessoas que estamos assistindo acha que é isso. Só que eu queria falar duas coisas. Tem nações, nesse instante, na África, que estavam numa pior. Eu vou falar de Ruanda. Ruanda estava numa guerra civil há 30 anos atrás, em que a pessoa tinha que escolher se você cortava a mão ou se cortava o braço dela. Hoje, Ruanda, se for em Kigali, você pode botar no Google Maps, Kigali é uma cidade mais limpa e mais arrumada do que qualquer capital brasileira, porque eles tomaram as decisões certas.
Se você for agora para Botsuana, a renda per capita em Botsuana, que era um lugar hiper violento, é maior que a do Brasil. Tô falando de lugares que estavam muito piores do que a gente. Paraguai, a gente fazia piada sobre o produto paraguaio, as empresas brasileiras estão indo para o Paraguai. O Paraguai está vindo um país muito decente. Então eu olho para outros lugares estavam muito piores do que nós, eles fizeram lição de casa. Outros lugares na Ásia, Vietnã, todo mundo zoava a guerra do Vietnã. Vietnã era um país horrível, hiper pobre, tá bem mais industrializado do que o Brasil. Índia, todo mundo fazia piadas que um indiano cagava num buraco, lugar imundo. Ainda é bem imundo, mas já tem mais saneamento básico do que o Brasil. Então, o mundo está conseguindo corrigir isso. E a gente também consegue. Até os anos 90, ninguém no Brasil botava cinto de segurança para andar no carro. E era uma coisa muito incivilizada. Você batia 40 por hora, você tinha um trauma, você podia morrer. Hoje, todo mundo usa cinto de segurança, porque passou uma lei, a lei criou o hábito criou a cultura, hoje todo mundo usa cinto de segurança até atrás do carro. Passou uma lei uma vez no Brasil que proibiu as pessoas de fumarem dentro de espaços fechados. Ah, ninguém vai obedecer. Todo mundo obedeceu. A lei virou hábito, hoje uma pessoa se sente constrangida num lugar fechado de acender um cigarro, mesmo não tendo nenhuma lei mais proibindo uma casa sua. O que eu quero dizer é, nós conseguimos melhorar, dá pra fazer o Brasil um lugar em que você vai andar na rua e não vai ter um vagabundo com uma caixa de som enchendo o saco, atrapalhando as pessoas, dá pra você andar numa rua em que ela não vai estar pichada, dá pra você andar na rua sem ser perturbado por um ladrão, se você é mulher, dá pra você andar na rua sem um cara mexer com você, dá pra você viver num país sério. Você tem que ter pessoas sérias fazendo isso e acreditar que você vai ter autodisciplina pra virar um lugar foda. E pra virar um lugar foda é nas pequenas coisas, assim. Você vai conseguir desfavelizar o lugar, você vai conseguir transformar o lugar em um lugar seguro, você vai conseguir arrumar a questão política, você vai conseguir arrumar a questão de infraestrutura, se você imaginar que em todos os lugares você vai precisar de autodisciplina e ser uma pessoa séria. E você vai ter que ter pessoas no poder que vão ter uma disciplina e uma crença de que elas vão dedicar a vida deles e perder a vida delas em não enriquecer, em saber que a vida delas é um eterno sacrifício para que as outras pessoas se espelhem nisso e topem fazer esse sacrifício junto. Eu acho que existem algumas pessoas que estão fazendo isso no Brasil. Eu me inspiro nessas pessoas e eu gostaria de ser uma dessas pessoas também. E existem milhões de pessoas que são assim que já estão melhorando um pouco o Brasil. Vamos dar os lugares certos, as posições certas para essas pessoas. Vamos colocar as pessoas certas, inspirando as pessoas certas, nos lugares certos. E vamos parar de olhar para vagabundo e achar que vagabundo é um caminho. Não é e nunca pode ser. Se a gente fizer só essa troca, tira o vagabundo e traz a pessoa que te inspira, rapidamente as coisas melhoram, porque a gente não é um lugar que nasceu para ser ruim. Esse é o meu recado. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo.